Meu nome é Albertão, eu sou evangelista e venho nesta manhã trazer uma mensagem importante acerca da verdade de Deus. Verdade essa que durante muito tempo foi oculta, mas que ela sempre foi e será importante na vida de todo o povo de Deus e todo o povo na terra. Bem, como todos vocês já devem ter lido e tem sido feito conhecido sobre todo o povo de Deus, o que é mais importante entender e compreender acerca das Escrituras são justamente os pontos básicos aonde há uma relação entre o povo de Deus, o antigo povo de Deus e o novo povo de Deus, a qual a trajetória ela é a mesma, porque se trata de um mesmo povo. Aqui no livro de Judas, no versículo 5, nós temos um ponto muito interessante, a qual fala e dá exemplo sobre a punição do povo ímpio, como isso acontecia, como se davam essas punições, como era a punição que Deus trazia sobre Israel e como ela era quando se dava ao povo ímpio. Tudo isso é importante saber, mas infelizmente poucos estão interessados nesse tipo de leitura, nesse tipo de fatos e acontecimentos. Então eu quero relatar para vocês o seguinte, para que vocês acompanhem e entendam. Vejam bem o que diz acerca dessa situação. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estais ciente de tudo que uma vez por todas, que o Senhor, tendo liberado um povo, tirando-o da terra do Egito, escravidão, destruiu depois os que não creram. Então vocês observem que quanto é importante a questão de ler e entender. A parte em que ele relata que os que não creram, ele está se referindo a quem? Está se referindo ao povo ímpio. Então, o povo ímpio, todas as vezes, até por uma questão de ignorância, porque eles não creram, torna-se automaticamente um povo ignorante. Então, eles não estão atentos a que Deus traz à terra. E Deus nunca esteve omisso a nada do que esteve na terra. Deus sempre se fez presente. Ele punia o seu povo, ele trazia o povo, ele fazia todas as coisas para que esse povo andasse nos seus caminhos. Caminho esse, a verdade. E a verdade era justamente o caminho em que fazia com que esses povos não perecessem. Lembrando-se de que houve um período em Reis que quando Deus trouxe sobre eles uma punição para os egípcios, ele manda que o povo colocasse um sinal de uma cruz nos umbrais dos portais para que o anjo da morte não passasse. E o povo judeu, o povo de Israel, nada sofreu acerca disso. Então, quando Deus pune o povo ímpio, ele protege o seu povo. É isso que a gente precisa entender bem, tá? Então, hoje, Deus faz uma punição sobre o povo ímpio. O povo de Deus está amedrontado. O povo de Deus está acuado, com medo. E cadê a parte em que eles deveriam crer? No que eles creem, afinal? Isso é muito importante. Então, se Deus protege o seu povo, se Deus ele canaliza e concentra toda uma estrutura pautado na fé, ele protege em todo o tempo esse povo. Significa que a nossa confiança tem que estar em Deus. Nós não precisamos temer. Hoje, nós vivemos uma situação mais ou menos parecida. Então, nós temos aqui um vírus
coronavírus. O coronavírus, claramente, nós vemos como não sinaliza ao seu povo, que é o povo de Israel, porque a nossa visão ela precisa estar voltada para Israel, porque Israel é o povo de Deus, eles são a videira verdadeira. O que acontece? Nós vemos que não inicia lá, inicia justamente no povo ímpio. Então, se isso aconteceu, o que nós concluímos? Que Deus está punindo o povo ímpio. E por isso nós não precisamos temer nada, nós só precisamos confiar em Deus. Porque não vai ser por meio por esses meios que Deus fazer. Se vocês lembrarem bem, quando Deus punia o seu povo, Deus fazia ainda pior. Vocês podem ler na Bíblia de vocês que quando Deus punia o seu povo, ele matava 25, 35, 70 mil homens. Era uma punição severa. E quando ele trazia, muitas das vezes, o mal sobre o povo ímpio, muitas das vezes a gente observava que não era tão severo assim. Mas porque Deus não precisa ser severo ou trazer mal sobre o povo ímpio, porque eles trazem o mal sobre suas próprias vidas. Eles fazem com que o mal que esteja dentro deles prevaleça em suas vidas. Hoje, eles estão com medo, está correto, eles têm que ter medo. Só que eles não temem a Deus, eles temem o mal. E Deus nunca ensinou a gente temer o mal. Ele sempre nos ensinou a gente temer a Ele. Então, é muito importante isso. Leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus, estudem, observem todos os pontos importantes, para que vocês saibam que vocês estão protegidos. Nós somos o mesmo povo de Israel, nós não somos diferentes. O povo de Israel são como nós somos. Nós somos um só povo, nós temos um só Deus. E isso é importante para que de forma positiva a gente alcance a graça de Deus.